Mais uma vez agradeço ao nosso bondoso Pai pela oportunidade da vida. Peço aqui licença e também ajuda aos nossos irmãos da espiritualidade para que possamos juntos fazer aqui mais um pequeno momento de reflexão. Perante Jesus. Em todos os instantes, reconhecer-se na presença invisível de Jesus, que nos ampara nas obras do bem eterno. Aceitou-nos o Cristo de Deus desde os primórdios da terra. Nos menores cometimentos, identificar a vontade superior, promovendo em toda parte a segurança e a felicidade das criaturas. Cada coração humano é uma peça de luz potencial, e Jesus é o sublime artífice. Lembrar-se de que o Senhor trabalha por nós sem descanso, repouso em débito, deserção do dever. Sem exclusão de hora ou local, precaver-se contra o reproche e a irreverência para com a divina orientação. O acatamento é prece silenciosa. Negar-se a interpretar o eterno amigo por vulgar revolucionário terreno. Reconheçamo-lo como a luz do mundo. Renunciar às comemorações natalinas que traduzam excessos de qualquer ordem, preferindo a alegria da ajuda fraterna aos irmãos menos felizes, como louvor ideal ao sublime natalício. Os verdadeiros amigos do Cristo reverenciam-no em espírito. Identificar a posição que lhe cabe em relação a Jesus, o emissário de Deus, evitando confrontos inaceitáveis. O homem que exige seja o Cristo igual a ele, pretende, vaidosamente, nivelar-se com o Cristo. Em todas as circunstâncias, eleger no Senhor, Jesus, o mestre invariável de cada dia. Somos o rebanho, Jesus é o divino pastor. Então recebemos hoje a oportunidade de refletirmos aqui qual tem sido a nossa postura perante Jesus. Se Jesus está conosco o tempo todo, será que nós realmente estamos tentando imitar os seus passos, imitar os seus ensinamentos? Será que nós estamos fazendo tudo aquilo que nos cabe fazer, sendo nós cristãos, nós que estudamos a doutrina espírita, que estudamos os ensinamentos do Cristo o tempo todo? Será que nós estamos pegando esses exemplos, estamos trazendo-os para a nossa realidade? Ou nós estamos simplesmente utilizando o que nós aprendemos sobre Jesus, sobre a conduta moral do Cristo, para apontar o dedo e dizer que aquele não está fazendo, aquele outro também não faz, aquela não faz, sem observar na realidade qual deveria ser o nosso principal foco? Quem seria ou qual seria o nosso principal foco? O nosso principal foco seria a nossa própria modificação, a nossa própria transformação. Então, quando nós falamos, igual diz nessa lição, perante o Cristo, nós estamos vendo o que nós estamos fazendo com todos os ensinamentos que estão assim gratuitamente disponíveis para todos. O que nós estamos fazendo com esses ensinamentos? Nós estamos colocando-os em prática? Nós estamos deixando que esses ensinamentos passem por nós e transformem os nossos gestos em gestos mais amorosos? Nós estamos permitindo que os ensinamentos do Cristo façam da nossa conduta uma conduta mais amorosa perante os nossos irmãos, dentro da nossa casa, junto da nossa esposa, do nosso marido, junto aos nossos filhos? Essa é a reflexão de hoje. Perante Jesus, o que nós estamos fazendo com tudo que nós já aprendemos sobre a conduta do Cristo, sobre a sua amorosidade, a sua generosidade, a sua fé? O que nós estamos fazendo com esses ensinamentos? Tem um pedacinho aqui que fala assim: sem exclusão de hora ou local,
precaver-se contra a irreverência para com a divina orientação. O acatamento é prece silenciosa. Então aqui eles estão nos chamando a atenção para que a gente trate com seriedade os ensinamentos do Cristo. O acatamento é prece silenciosa. Então a gente aprende com a conduta do Cristo e a gente deixa esse ensinamento fazer parte da nossa conduta. E ali nós já estaremos fazendo a nossa prece, porque nós estamos tentando imitar os ensinamentos do Mestre Jesus. Negar-se a interpretar o eterno amigo por vulgar revolucionário terreno. Reconheçamo-lo como a luz do mundo. Nesse pedacinho, é para que a gente não traga o Cristo para o nosso nível. O Cristo sempre será além de nós. Por isso ele é nosso modelo, ele é nosso guia. Ele está acima e está à frente de nós. Então nós não podemos trazê-lo para tentar compará-lo com alguém, com um de nós, vamos dizer assim. O Cristo é nosso modelo e guia, ele está à frente, ele está acima. Então nós devemos segui-lo, né? O seu caminho de amor, o seu caminho de luz, os seus exemplos. Nós devemos segui-lo. Ele não está conosco no sentido de ser um de nós. Ele está conosco, mas sempre será superior, porque ele é filho do nosso Pai como nós somos. Mas ele é o Espírito Jesus, o Espírito extremamente evoluído, que retornou à humanidade para poder nos mostrar que é possível conviver com amor, é possível conviver sendo solidário, é possível conviver tendo um olhar caridoso para aqueles que estão com dificuldade. É possível fazer. Então o Cristo veio para nos mostrar realmente o caminho no meio das trevas. Por isso ele é chamado de a luz do mundo, para que nós pudéssemos enxergar. Nós somos os imperfeitos. Então qual é a grande oportunidade que nós temos? Se nós temos Jesus, que é a luz do mundo, por que nós ainda escolhemos caminhar nas trevas? Se nós resolvemos seguir os ensinamentos do Cristo, nós teremos que abrir mão de muitas coisas. E quais são as coisas? Nosso orgulho, a nossa vaidade. Nós teremos que abrir mão das paixões terrenas para que nós possamos nos purificar cada vez mais e tratar como importantes as coisas que realmente são importantes. E não conforme a nossa visão material, as nossas paixões terrenas. A questão de querer ter sempre mais, querer ter posses, querer ter bens, querer ter dinheiro, situação financeira avantajada. O Cristo não ensinou nada disso. A proposta do Cristo é a nossa verdadeira proposta de estarmos aqui reencarnados. Nós estamos reencarnados por quê? Porque somos espíritos com um passado que precisa ser acertado, ajustado, que precisa ser liquidado. E para que isso possa acontecer, assim que aprendemos a doutrina espírita, nós recebemos a oportunidade de retornarmos aqui à carne. Então nós somos espíritos reencarnados. E aqui reencarnados, nós precisamos fazer o quê? Pegar todos esses ensinamentos e fazer com que, de alguma forma, eles possam transformar os nossos atos. Eles possam calibrar as nossas paixões que ainda são terrenas, são grosseiras e são ruins. Essa calibragem que eu sempre falo é se a nossa paixão pelos bens materiais está no nível 10, que a cada vez que a gente estiver aqui reencarnado, a gente consiga descer esse nível. Então nessa a gente vem no 10, no 9, no 8, quem sabe a gente consegue terminar no 3, essa encarnação, para que na próxima a gente consiga realmente 2, 1, até não sermos mais apaixonados pelas coisas que não nos agregam nada. Então esse é o trabalho, essa é a equalização que nós precisamos fazer no nosso espírito, para que a transformação que precisa ser feita, ela realmente se faça. Mas ela vai se fazer de alguma forma sozinha? Não vai. E quem poderia nos ajudar
nessa transformação? Quando a gente fala assim, eu não tenho forças para transformar isso. Jesus. Por isso a lição se chama Perante Jesus. Jesus é o nosso modelo, nosso guia. Jesus é nosso norte. Jesus é a nossa direção. Jesus é a luz do mundo. Então, se nós nos colocarmos a cada dia da nossa caminhada, nesse sentido, nessa tonalidade, nessa posição de estarmos perante Jesus, nós não gostaríamos de errar perante Jesus. Então, qual é o menor caminho ali que a gente pode fazer para que a gente não erre? Vamos imitar o Cristo. Olha como que as coisas vão se transformando. Vamos imitar o Cristo. O que o Cristo faria? Se eu estou perante Jesus, se eu estou com essa conexão, o que o Cristo faria? Antes de ter aquela postura de antecipação, de querer fazer, de querer resolver, o que o Cristo faria? Então isso aí já vai nos dar aquele pequeno tempo, aqueles preciosos segundos para que a nossa resposta, aquela que nós daríamos no ímpeto, na violência ali, naquele momento, se a gente pensar no Cristo, a gente já vai pensar com uma outra forma e outro verbo será colocado ali na nossa mente para que nós possamos proferir ali a palavra correta, a palavra amorosa. Por quê? Nós estamos perante o Cristo. Então esse perante o Cristo não é só quando nós estamos na nossa casa espírita ou só quando nós estamos fazendo o culto do Evangelho no lar. Nós temos que nos colocar nessa posição, nesse ângulo de estarmos sempre perante o Cristo, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Porque essa posição, essa conexão, ela se fará mais forte se a cada vez que a gente tiver que fazer alguma coisa, eu estou perante o Cristo. O que o Cristo faria? Eu estou diante do Cristo. O que o Cristo faria? Nós vamos perceber pequenas mudanças que no somatório de nós, do nosso processo evolutivo, elas se transformarão em grandiosas mudanças. Por quê? Uma pequena transformação se somará a outra pequena transformação e juntas já farão uma transformação maior em nós. Então, por isso que é importante a gente estudar e se colocar diante de uma lição dessa, sempre nesse sentido. Nós estamos diante do Cristo, nós estamos perante o Cristo, nós não estamos sozinhos. Nós somos espíritos nessa reencarnação que resolveram ser espíritas. Então nós sabemos do acompanhamento que nós temos o tempo todo, nós temos o nosso mentor espiritual para nos ajudar. Então, nosso mentor, os espíritos de luz, são enviados do Cristo que estão conosco para nos ajudar. Mas como que nós conseguiremos perceber essa ajuda? Pela nossa sintonia. Precisamos manter a nossa sintonia alta, no sentido de pensar no bem, fazer o bem, sem olhar a quem, para que a gente possa cada vez mais afinar essa sintonia, para que nós possamos cada vez mais nos aproximar realmente do Cristo na sua pureza. Porque Ele é o nosso modelo e Ele é o nosso guia. Então, ao final da lição, ela termina assim: em todas as circunstâncias, eleger no Senhor Jesus o Mestre invariável de cada dia. Somos o rebanho e Jesus é o divino pastor. Então, quando a gente lê uma frase, uma afirmação tão forte assim, o Mestre invariável, significa assim, que ele é tão perfeito que ele não tem necessidade de mudar. Ele não vai acordar hoje fazendo bem e vai acordar como nós acordamos amanhã com vontade de fazer o mal. Hoje a gente passa na rua e dá uma moeda para aquele que está o pedinte, e amanhã a nossa vontade é passar e pegar a moeda de volta. Então aqui a gente está falando de um mestre que é invariável, ele não muda. Então que nós consigamos pegar realmente essa essência tão preciosa de Jesus na nossa vida e melhorar a nossa sintonia, fazer a aproximação com Ele, porque Ele está perto de nós. E nós? Estamos a quantos
zilhões de distância do Cristo. Por mais que ele se aproxime, a opção de nos afastar dele é sempre nossa. E como que é essa opção? Como que nós fazemos essa opção? Como que nós identificamos essa opção? Nós identificamos essa opção a cada vez que a gente escolhe fazer o mal no lugar de fazer o bem, que a gente escolhe disseminar o ódio no lugar de promover a paz. Então, por simples coisa, o que você está fazendo agora? Eu estou, como a gente costuma dizer sempre, eu estou curtindo preguiça. Poxa, mas será que não tem ninguém precisando da sua ajuda? Não estou aqui dizendo que seja errado curtir a preguiça. O problema é que nós, que somos espíritos reencarnados, nós temos a grande tendência de querer fazer aquilo que nos é confortável. Então a gente precisa sempre estar prestando atenção na relação de tempo que nós estamos, nos fragmentos de tempo que nós estamos colocando para cada coisa, para cada necessidade do nosso dia. Porque só nessa operação, dessa forma, fazendo essa equalização, que nós vamos perceber, nossa, realmente eu estou ficando deitado no sofá por 3 horas assistindo TV, mas eu sou incapaz de ler uma mensagem espírita, uma mensagem de paz para minha família. Eu fico 4 horas deitado, eu fico 4 horas fazendo nada, como a gente conversou na semana passada, perdendo tempo utilizando a tecnologia para o mal, na realidade, fazendo mau uso da tecnologia, ao invés de fazer o bom uso que ela me promove, ou me proporciona, ou nos proporciona. Então tudo é uma questão de, nossa, nós estudamos hoje que nós estamos perante o Cristo. Então o Cristo é o nosso modelo, o nosso guia. Ele está nos observando, está aqui para nos ajudar. E nós estamos barateando essa oportunidade e dando importância a coisas que não vão nos agregar em nada. Então o que nós temos que fazer? Só a última frase. Em todas as circunstâncias, eleger no Senhor, quer dizer, escolher no Senhor Jesus como o mestre invariável de cada dia. Somos o rebanho e Jesus é o divino pastor. Então, ao invés de ficarmos aqui reencarnados, nos apegando a homens, a mulheres que na nossa vida, no nosso mundo tem posição de liderança, ao invés de ficarmos nos apegando com essas lideranças que são falhas, com esses mestres variáveis, que é o contrário daquilo que estamos falando do Cristo, ao invés de ficarmos nos apegando a eles, que nós nos apeguemos ao mestre que é invariável, nosso modelo e guia, Jesus. O que nós fizermos tentando imitar o Cristo, estaremos acertando. Agora, os homens da liderança, as mulheres da liderança, são tão falíveis quanto nós. É igual aquela velha frase que fala assim, que quando a gente tem uma pessoa que é nosso líder, nosso ídolo, seja homem, seja mulher, não tem problema. Então, acontece alguma coisa e você fala assim, nossa, eu me decepcionei com fulano. Espera aí. Na realidade, a decepção ela não existe. O que nós fizemos de errado é que nós colocamos aquela pessoa num patamar que ele ainda não estava. Aí a gente costuma falar isso, nossa, me decepcionei com fulano. Não. Quem colocou ele nas alturas fomos nós. Então, nessa frasezinha que fala que o Cristo é o nosso mestre invariável, significa o quê? É nele que nós devemos confiar. Por quê? Ele é invariável. Então, se nós estivermos aqui na tentativa, no esforço de imitá-lo, nós estaremos no caminho. Porque ele não vai nos, entre aspas, decepcionar. Porque ele está em patamares que para nós são inatingíveis, inalcançáveis. Ele está além. Ele é Jesus. Então, que nós possamos pegar essas informações
E como eu sempre gosto de falar, não adianta a gente saber para repetir, a gente saber para conceituar, a gente saber para falar para os outros. Meus irmãos, nós precisamos fazer uso primeiramente em nós. Nós estamos tão reencarnados e somos tão devedores quanto aqueles que conosco convivem. Então a transformação ela tem que passar por nós para que nós possamos transformar os nossos atos. Aqueles nossos atos egoístas, grosseiros, rabugentos, de ódio, de raiva, disseminando a falta de boa vontade, né? A falta de solidariedade, aquela questão, o egoísmo, a vaidade. Quem é o mestre invariável? O mestre invariável é Jesus. Então, se ele não muda e ele é só amor e bondade, que nós, né, coloquemos ali o nosso GPS apontado para o caminho de amor e bondade. Quem que vai estar à frente? Jesus. Nele, nós podemos e devemos confiar. É a luz do mundo. Não é um ídolo vulgar, como a lição de hoje nos trouxe. Então, que nós consigamos pegar as informações e colocar em prática. Ok? Muito obrigado pela grande oportunidade mais uma vez e que nós possamos nos reunir, nos encontrar por infinitas vezes para disseminar o Evangelho e para conversar sobre os exemplos do nosso querido e bondoso Mestre Jesus. Despeça-nos em paz mais uma vez, que assim seja, graças a Deus.